Olá, eu sou Rogério Cristofoletti, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e é com muito prazer que eu participo com vocês de mais essa edição da Escola de Verão da ALAIC. Muito obrigado pelo convite, é uma pena que eu não possa estar aí com vocês, e conforme a orientação que eu tive, eu vou me deter falando em português, embora muitos dos colegas que estão aí assistindo são hispanohablantes. Então, penso que não vamos ter alguma moléstia porque vou falar em português e peço excusas por isso, sim? A minha intenção hoje é falar um pouquinho com vocês acerca de privacidade, de publicidade, de comunicação, de jornalismo, numa época que é marcada por muitos ímpetos, por muita vontade, por muita potência de comunicação de todas as pessoas e não só as pessoas que se dedicam profissionalmente a isso. Eu quero falar um pouquinho então de privacidade nessa época, nesse tempo de comunicação total, quando todos ou quase todos potencialmente têm condições de anunciar para o mundo, de compartilhar com o mundo o que estão fazendo, inclusive dentro das suas vidas privadas. Por conta das muitas modificações culturais que tivemos e que estamos tendo, estamos assistindo, que são modificações culturais propiciadas por avanços tecnológicos, por conta de tudo isso, a natureza da informação, do conhecimento, do que é privado, do que é público, daquilo que é íntimo, daquilo que é sigiloso, daquilo que é secreto, tudo isso tem se modificado de forma muito contundente nas nossas sociedades. Na América Latina é assim, na Europa é assim, em outras partes também. Num ambiente de globalização, num ambiente de integração não só de mercados, mas também de intensa troca cultural, isso tudo se repete. Eu estou falando de um contexto marcadamente forte pelas redes sociais, pelo império das redes sociais. As redes sociais têm feito com que as pessoas se sintam empoderadas, se sintam impelidas, levadas a compartilhar aquilo que fazem de forma antes resguardada dentro do seu âmbito familiar, do seu âmbito, dos seus círculos de confiança. Credibilidade, confiança, tudo isso tem a ver com essa esfera do privado, né, essa esfera do resguardo. A privacidade, é necessário lembrar, a privacidade ela é uma construção social. Se a gente for buscar na história, até o século XIII, por exemplo, as pessoas na Europa, marcadamente, elas dividiam um leito com os filhos, com famílias inteiras. As pessoas liam, quem sabia ler, liam as Sagradas Escrituras, a Bíblia, em voz alta, e não, né, fazendo essa leitura silenciosa que hoje é o marco, hoje é o padrão que nós fazemos. Então há uma construção social da privacidade. No século XIX e XX nós galvanizamos, nós emolduramos isso que chamamos de privacidade. E agora no século XXI, final do século XX e começo do século XXI, nós estamos vendo modificações no contexto de privacidade. Para o jornalismo, de uma maneira mais concreta, as invasões de privacidade a que jornalistas estavam acostumados estão sendo também modificadas. Hoje, com o uso de drones, com a possibilidade de gravar vídeos, áudios e de interferir em ambientes resguardados, tudo isso vem se convertendo não só mais em invasão de privacidade, mas meios correntes, atitudes correntes para que as pessoas possam ter acesso a informações que antes não poderiam ser acessadas de maneira convencional. Essa é uma questão ética, essa é uma questão que não é só técnica, é uma questão ética de limites de até onde jornalistas podem ir
para obter informações. Até onde jornalistas podem atropelar, violar os direitos individuais das pessoas a terem privacidade, a terem momentos íntimos, para se satisfazer um direito que é coletivo, o direito à informação, o direito a saber de algo, né? Então, é essa tensão entre direitos, dentro da escala jurídica, mas também dentro da escala ética, que a gente vê com muita nitidez no jornalismo. Uma tensão entre publicidade e privacidade. Esses conceitos estão sendo modificados. Já há pelo menos meio século, alguns autores vêm dizendo que a privacidade está morrendo, que a privacidade não existe mais. Há 8 anos, 9 anos atrás, o próprio Mark Zuckerberg disse que essa é uma norma social que já não interessa mais, que não funciona mais. Não é bem assim. Todos nós ainda precisamos de privacidade. Todos nós ainda alimentamos a necessidade de ter momentos resguardados, íntimos. Todos nós ainda mantemos segredos. Isso é necessário para o tecido social. Mas não é só necessário para o tecido social. Isso é necessário para a própria afirmação de alguém, para a autonomia de alguém, para a autoafirmação de alguém. Porque isso tem a ver com liberdade. Porque nós nos sentimos mais livres, nós nos sentimos mais senhores de si mesmos quando nós temos expectativas razoáveis de privacidade, de resguardo, de, em algum momento da vida social, estarmos protegidos do julgamento alheio, estarmos protegidos do olhar inquisidor do outro, estarmos protegidos da denúncia social sobre os nossos atos. Então, privacidade é importante. Alguns autores vêm trabalhando isso de uma maneira mais contemporânea. Antigamente, digo há 20, 40 anos atrás, a privacidade poderia ser entendida como algo, um domínio de algo que deveria ser escondido, de algo que deveria ser ocultado, de algo que deveria ser deixado de lado daquilo que é social. Bem, de uns tempos para cá, há pelo menos 20 anos, temos pensado em privacidade, temos nós, seres humanos, pensado em privacidade como algo a ser negociado, né? A professora Sandra Petroni, por exemplo, dos Estados Unidos, diz que hoje nós temos um grande mercado de negociação e novas fronteiras, novas divisas sendo colocadas a cada momento. A professora Ellen Nissenbaum, também americana, diz que importante hoje é ter uma noção contextual sobre privacidade. O contexto vai dizer o que é uma integridade para aquela privacidade. Há um outro autor canadense chamado Andrew McStay, ele vai dizer que importante também é que a gente tenha domínio sobre os próprios dados. É o que ele chama de autonomia informacional. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que hoje, num terreno onde grande parte das empresas de comunicação, empresas de tecnologia, elas sequestram, sugam, drenam os nossos dados pessoais para fazer perfis de consumo, de consumidor, para fazer perfis políticos, para fazer perfis de hábitos culturais, para encaixotar pessoas num ambiente como esse. Termos o controle sobre os próprios dados é o que se pode dizer que é a nossa privacidade de hoje. Isto é, na medida em que termos domínio, controle sobre os próprios dados, nome, CPF, dados biométricos, dados de histórico de navegação no nosso navegador de internet, dados sobre o que curtimos ou compartilhamos, na medida em que temos domínio disso tudo, temos controle sobre aquilo que queremos tornar público e queremos manter num domínio mais privado, mais íntimo, mais de circulação restrita e reservada. É importante lembrar que hoje estamos tendo uma discussão importantíssima em escala mundial sobre a necessidade de
regular direitos dos cidadãos sobre os próprios dados. Na Europa, em maio do ano passado, passou a vigorar um Regulamento Geral de Proteção de Dados. O Brasil, muito recentemente, aprovou uma lei de proteção de dados, e essa lei deve entrar em vigor em agosto de 2020. É uma lei que prevê o quê? Direito das pessoas sobre os próprios dados e deveres e contrapartidas, tanto das empresas que operam no setor quanto dos governos, para que haja a satisfação, para que haja o respeito aos autores desses dados, aos proprietários desses dados. Ainda no Brasil, nós precisamos acertar melhor isso. Embora a gente tenha uma lei de proteção de dados que ainda não está em vigor, nós precisamos definir, o Congresso Nacional vai definir agora em março, em abril, detalhes importantes como, por exemplo, a existência de um órgão regulador disso, uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Isso já existe na Espanha, eu estou falando da Espanha, e aqui eles têm bastante expertise nesse sentido. Eu estou fazendo uma pesquisa justamente aqui por conta de observar essa experiência. Na América Latina nós temos no Chile, na Argentina, no Peru, ordenamentos nesse sentido, e é necessário que os brasileiros e os demais povos no mundo tenham regulamentos que garantam os seus direitos, para que eles que são os autores, os detentores, os proprietários dos dados pessoais tenham controle sobre isso. É uma questão de autonomia do sujeito, é uma questão de cidadania, é uma questão de direito, uma questão também de liberdade. Em outros países vigora o que? Lei de mercado. E a gente tem um tensionamento forte hoje. Na medida em que, por exemplo, a Europa tem se tornado cada vez mais um bastião na defesa da privacidade dos cidadãos, o Vale do Silício e as empresas de tecnologia têm batido na tecla de que, ora, é necessário que as pessoas tenham liberdade, que as pessoas tenham acesso à informação, e o modelo de negócio de muitas dessas empresas se dá mediante esse tipo de liberdade, uma liberdade que vem não só mantendo esses negócios, mas que vem fazendo isso de uma maneira sem o consentimento e sem o conhecimento desses usuários. É necessário discutir isso, é necessário discutir limites também para essas empresas, que hoje muitas delas têm ativos superiores a PIBs inteiros de países, inclusive na América Latina. O que isso pode contribuir para as pesquisas de vocês? Bastante na medida em que vocês também, seja qual for o tema de pesquisa de vocês da Escola de Verão, vocês muitas vezes vão lidar com o quê? Com dados de sujeitos de pesquisa. Então é sempre necessário pensar que é necessário agir com ética no uso desses dados. Trabalhar com consentimento livre e esclarecido, com o uso ético e responsável desses dados, com o armazenamento ético e responsável desses dados. Tudo isso precisa ser pensado pelo pesquisador. Eu espero que vocês, como pesquisadores, tenham essa preocupação e que possam fazer e produzir conhecimento novo, original e inédito de forma ética e responsável. Boa sorte para vocês aí na Escola de Verão. Muito obrigado pelo tempo de vocês e eu estou à disposição para responder e manter esse diálogo por e-mail, por outros canais. Vocês podem me buscar em www.cristofoletti.com ou pelo Twitter, ou Facebook, e-mail, eu estou à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.